diferente e o formato de hoje é o Arena. Um entrevistado, 4 entrevistadores. E hoje a gente vai conversar com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a quem agradeço muitíssimo pela participação. Boa noite, ministro. Boa noite, Lacombe, um prazer. E para essa conversa aqui no Arena com o ministro, estão comigo a jornalista Branca Nunes, da revista Oeste, a jornalista Cristina Gremel, da Gazeta do Povo, e o empresário Tomé Abduche, comentarista da TV Gazeta e porta-voz do movimento Nas Ruas. Daqui a pouco, então, começa a nossa conversa com o ministro Ricardo Salles. A gente faz agora um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta para começar a conversa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mais uma vez agradeço pela sua participação. Ministro, no último sábado a gente teve uma grande manifestação em Brasília, organizada, digamos assim, pelos ruralistas, pelo agronegócio brasileiro. Os ambientalistas, e a gente bota aquelas aspas bem grandes, eles disseram que o senhor seria um representante do setor ruralista, do agronegócio. O que o senhor viu nessa manifestação em Brasília e que recado veio desse movimento? Bom, primeiro eu vi brasileiros que trabalham, pagam seus impostos, defendem o país de todas as formas, responsáveis pela maior fatia do PIB brasileiro, que continuou crescendo e continuou trabalhando durante a pandemia. Eu acho que há um preconceito muito grande contra o setor rural, quando na verdade deveria ser o contrário. O setor rural brasileiro é dos mais modernos do planeta, trabalha de maneira ambientalmente super correta, sustentável. Trabalham, por exemplo, com o Código Florestal, que dependendo do bioma, lhes retira 80% da propriedade, no caso do bioma amazônico, a título de reserva legal, 35% no Cerrado, como reserva legal, e 20% nos outros biomas. Qual é o setor da economia brasileiro que tem 80%, 35% ou 20% da sua propriedade impedido de ser utilizado para a produção e ainda assim atua de maneira correta, cuida do meio ambiente, gera divisas para o país, gera emprego. O que nós vimos lá no final de semana foi um apoio ao presidente Bolsonaro, maciço, forte, de produtores rurais do Brasil inteiro e que reconhecem no presidente Bolsonaro uma pessoa que faz o que é correto, diz o que pensa, é transparente nas suas posições e contraria muitos dos feudos de interesses aqui no Brasil que mandaram no nosso país durante tanto tempo. Branca. Ministro, eu queria saber do senhor se a maioria dos agricultores, eles têm essa consciência ambiental ou se eles preservam porque eles são obrigados por lei. E também, para que o senhor comente em seguida, quais são os maiores vilões do desmatamento no Brasil? Branca, eu acho que os produtores têm uma grande consciência ambiental, até porque o equilíbrio ambiental do solo, do regime de chuvas, enfim, tudo aquilo que diz respeito às questões da natureza, estão diretamente ligadas ao resultado do agronegócio. Se não chove, ele perde a produção, se chove demais, ele perde também, se ele não cuida do solo, tem erosão, prejudica a sua produção, ou seja, eles têm uma consciência, conviveram a vida inteira com a questão ambiental. Qual questão ambiental? Aquela que realmente é relevante. Há pessoas que andam fora, vamos dizer, do que é o correto, sem dúvida, como há em todos os outros setores. Você tem industriais que descumprem a lei, tem advogados que descumprem a lei, tem corretor de imóvel que descumpre a lei, tem jornalista que descumpre a lei, tem de tudo. Então, não é uma questão aqui de beatificar ou demonizar um setor. É dizer que o setor agropecuário brasileiro conhece as regras ambientais, cumpre na sua maioria as regras ambientais essas que não existem nem de longe em outros países que concorrem com o Brasil no agronegócio. Muitas das ações do agronegócio na parte ambiental são feitas historicamente e outras foram sendo adaptadas e foram sendo ajustadas ao longo da mudança legislativa, que impõe comportamentos para além daquilo que já é história. Com relação ao desmatamento, eu acho que o grande vilão do desmatamento no Brasil é a pobreza, é a miséria. Quando você não tem oportunidade de emprego para as pessoas, quando você não tem desenvolvimento econômico
para que as pessoas possam progredir, possam ter uma prosperidade, a pessoa acaba transgredindo, às vezes, a norma ambiental por desconhecimento, por busca de resultados que não seriam alcançados em outras formas, porque não se disponibiliza, né? Você tem o desmatamento que decorre do garimpo ilegal, e aí você vai olhar a discussão de garimpo, há toda uma falta de regulamentação, né? Um cenário legislativo todo equivocado na parte de mineração do país. Ao invés de resolver o problema legislativo da mineração, você só olha o resultado da falta de política pública. É preciso fazer a política pública. Da mesma forma, a parte de grilagem de terra. Dizem muito na Amazônia, isso é um problema que tem no Brasil todo. Mas na Amazônia especialmente, olha, os grileiros, então o pessoal foi lá tomar a terra. Não, é preciso resolver a questão fundiária. E na ausência de título de propriedade, ou seja, da certeza e da segurança jurídica que a propriedade traz, né, há desrespeito e há falta de punibilidade com relação ao desmatamento. Outras atividades também fazem parte, roubo de madeira. O que acontece? Um mercado desregulado, um sistema de manejo florestal com regras às vezes anacrônicas, né? Então você, ao invés de prestigiar aquele que tenta fazer direito, muitas vezes colocam na mesma prateleira, né, da criminalidade ou da rotulagem como ilegal, pessoas que não deveriam estar sendo rotuladas de ilegais, porque estão tentando fazer direito. Na medida que você põe todo mundo no mesmo patamar, aí ele vai para a ilegalidade total. Então, eu acho que o grande problema do desmatamento no Brasil chama-se falta de segurança jurídica, falta de regularização fundiária, ausência de políticas públicas que incluem a questão da mineração, mas não é apenas. Então, a miséria é o resultado de tudo isso. E aí a pessoa, o que ela menos importa é cuidar da natureza. Cristina, nessa primeira rodada eu passo a palavra para cada um, depois Branca, Tomé e Cristina sintam-se à vontade para perguntar em qualquer momento. Eu vou aproveitar e juntar um pouco das duas perguntas que foram feitas, a resposta que o senhor estava trazendo aqui. O senhor tem dito insistentemente nas entrevistas, a gente acompanha, inclusive em outra oportunidade que conversamos também, que o problema é não olhar para as pessoas, falando especificamente de Amazônia. O problema é não olhar para as pessoas e aí o problema só se agrava. Olham sempre para o problema e não vão atrás da solução. Mas o que efetivamente está sendo feito e de que forma? Porque aí o senhor fala de regras legais, de regulamentação, que passa, obviamente, por votações no Congresso. De que forma o brasileiro, em geral, que quer ver o Brasil melhor conceituado em questões ambientais e quer ver o Brasil indo para frente, que apoia o governo, que vai para as ruas, como o Lacombe mencionou aí no último sábado, de que forma o brasileiro pode participar disso, talvez olhando com mais atenção para a plataforma dos candidatos na época da eleição, para ver se preocupam com causas ambientais, porque a gente ouve falar muito dos problemas e não vê aonde que a solução pode surgir e como ela pode surgir. Cristina, eu acho que é preciso fatiar o problema. Então, o primeiro e mais relevante é o tema regularização fundiária. Então, o que a sociedade brasileira deve fazer, aliás, já deveria ter feito? É pressionar os seus representantes políticos para que eles votem e apoiem a reforma, a regularização fundiária, assim como fazem com a reforma administrativa, assim como fazem com a reforma tributária, como fizeram com a reforma da Previdência. Então, um dos temas que os representantes políticos brasileiros têm que ser cobrados é por que você não apoia a regularização fundiária. Por que você é contra a regularização fundiária? Isso é uma discussão eterna ali na Câmara. Exato. Né? Perguntar para os da esquerda, que se dizem defensores muitas vezes do ambientalismo, por que você destruiu o conceito de regularização fundiária, chamando a regularização de MP da grilagem, ou PL da grilagem? Porque isso está no cerne do grande problema de desmatamento ilegal no Brasil, a falta de regularização fundiária. Aí ficam o pessoal da esquerda, alguns acadêmicos, algumas ONGs, alguns políticos, falando mal da discussão da regularização fundiária, ao invés de apresentar um modelo alternativo. Quando o governo federal mandou a medida provisória 910, que é a da regularização fundiária, o Congresso, através do presidente da Câmara, poderia ter discutido um modelo alternativo. Olha, isso aqui da forma que vocês mandaram eu não concordo, mas vamos mudar. Não, simplesmente deixou caducar a MP da regularização fundiária. Resultado concreto, você não tem uma estabilidade jurídica. E aí você continua tendo, eleição após de eleição, um monte de oportunistas, um monte de gente falando da questão da regularização fundiária. Isso é grilagem, isso não é.
Se você não tem título de propriedade, se você não tem alguém para ser responsável, nome, RG, CPF, endereço, responsável por aquilo que é encontrado nas áreas, você continuará tendo desrespeito ao meio ambiente. Então é fundamental que se faça a regularização fundiária. Isso é um dos temas, tem outros. Na questão do emprego, por exemplo, me alongando só um pouquinho, mas porque o senhor menciona que precisa dar emprego para a população da Amazônia, que são milhões e milhões de desempregados lá, de pessoas naquela região. Que não são assistidos. Tem algum programa do governo, tem alguma coisa sendo feita em parceria com o governo local? Eu acho que a questão do emprego decorre de várias atividades econômicas, então você tem que analisar cada uma delas. Como é que você dá emprego correto para quando a atividade é a mineração? É permitindo que se faça a mineração com regras de licenciamento ambiental claras, bem feitas, né, que você possa cobrar e você possa fiscalizar. Simplesmente dizer está proibido mineração, o que fazem as pessoas que estão sentadas em cima de reservas de ouro, diamante ou outros recursos minerais? Eles vão minerar sem regra nenhuma. O problema não acaba, ele não desaparece pelo simples fato de você dizer que não pode, né? Então, esse é um exemplo. Quando você fala, então, gerar emprego na área da mineração pressupõe que você tenha regras objetivas, razoáveis, factíveis, e aí implementá-las. Depois, de outro lado, a parte de manejo florestal, os empregos que podem decorrer do manejo florestal. Para isso, precisa ter o primeiro requisito do manejo florestal é a propriedade. Se não há um conceito claro de direito de propriedade, para que haja a exploração da madeira de maneira correta, a pessoa faz de qualquer jeito, porque a terra não é dela mesmo, ela usa, ela explora o máximo que pode e depois abandona. Então é importante que haja direito de propriedade. Com isso você vai gerar toda uma cadeia de empregos em razão do manejo florestal. Da mesma forma, outras atividades na Amazônia, todas elas pressupõem que você solucione os gargalos. Gargalos esses que não estão sendo solucionados por um patrulhamento ideológico. O pessoal não deixa essas discussões serem feitas. Lança MP da regularização, a MP da grilagem. Fala da mineração, diz, está matando o índio. Então, tudo que você tenta discutir no Brasil para resolver a origem do problema, essas discussões estão sendo abafadas pelo patrulhamento ideológico, pelo politicamente correto e por uma série de interesses econômicos que vêm disfarçados de boas intenções, vêm disfarçados de bom mocismo, mas na verdade escondem ali interesses por verbas de pesquisa, interesse por verba de viagem, de seminário, de tudo que essa turma está acostumada a receber e que no governo Bolsonaro foi cortado. Tomé. Ministro, o senhor foi com certeza uma das pessoas mais atacadas desse governo, novo governo, e também da história do nosso país. Qual foi o que você recebeu dos governos passados em relação ao meio ambiente? Se fala muito da Amazônia, a gente sabe que a Amazônia tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a distância em linha reta, né, o perímetro da Amazônia é como se você saísse do Brasil e fosse em linha reta até a Alemanha, e a gente percebe uma falta de cuidado que já vem de muitos anos com o meio ambiente, com o real meio ambiente e a utilização do meio ambiente como uma bandeira da esquerda. Qual foi o país de verdade que você recebeu dos últimos governos? Bom, Tomé, primeira coisa, recebemos uma parte de agenda ambiental urbana totalmente abandonada, né? O que fizeram os ex-ministros de meio ambiente, ou vários desses ambientalistas que jogam pedra no governo Bolsonaro, o que eles fizeram para o saneamento no Brasil? Nada. O que eles fizeram para resolver o problema do lixo, os resíduos sólidos? Nada. Nós recebemos um país com 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões que sequer têm água potável, recebemos um país com mais de 3 mil municípios com lixões, né, um caos na gestão do lixo. Aí você fala, não, mas e os órgãos IBAMA e ICMBio? 50% de déficit de pessoal, metade dos cargos vagos, tanto no IBAMA quanto no ICMBio. Ah, mas vocês diminuíram o orçamento. Mentira. A grande queda do orçamento do IBAMA se deu entre os anos de 2014 e 2015. O orçamento do IBAMA nos anos de 2013 e 2014 estava próximo de 14 ou 13 bilhões de reais e caiu para 4 em 2015. 4, um terço. Quer dizer, reduziu praticamente 8 bilhões de reais do orçamento do IBAMA. Aí eles vão atacar o governo Bolsonaro dizendo que foi o governo Bolsonaro que reduziu o orçamento. Não, não foi o governo Bolsonaro que reduziu o orçamento. É que nós estamos sendo obrigados a corrigir a economia porque eles roubaram, eles aparelharam, eles destruíram os fundos de pensão, eles aparelharam as estatais, fizeram tanto esquema de corrupção que nós herdamos um país quebrado. Então eu recebo os órgãos ambientais sem pessoal, com um déficit de 50%,
orçamento a 1/3 do que foi em 2015, e uma incapacidade de gerar receitas no país em razão da corrupção e da ineficiência e do aparelhamento que nós herdamos. Essa é a grande fotografia. Para além disso, o mais importante de tudo, as regiões mais sensíveis ambientais, dentre elas a mais conhecida, que é a Amazônia, é uma região de miseráveis. Nenhum desses dirigentes ambientais se preocupou em cuidar das pessoas, como citou aqui a Cristina. Não se preocupou, na medida em que você coloca o ser humano, o brasileiro, nosso irmão brasileiro, que vive na Amazônia, 23 milhões de brasileiros que vivem lá, você põe a pessoa de lado, a pessoa é irrelevante, né? Ela tem que viver na região mais rica do país, com recursos minerais importantes, recursos naturais fortíssimos, madeira, água, biodiversidade, ouro, diamante, etc., com o pior índice de desenvolvimento humano, sem saúde, sem educação, sem saneamento, sem emprego, né? Sem moradia. Então esse é um convite para a ilegalidade, porque a pessoa se sente abandonada, ela foi literalmente deixada para trás. Aliás, eu lembro sempre, o Acre, estado da Marina Silva, tem o 2º pior índice de saneamento do Brasil. A reserva Chico Mendes, da cidade onde veio o Chico Mendes, que é lá no Chapuri, né? Chapuri, exatamente, ao lado, perto ali da capital. Eu fui a Chapuri, aliás, fui na casa do Chico Mendes e fui na reserva Chico Mendes. Conversei com os moradores, vivem na miséria. Nenhum deles quer viver mais da florestania. Mas o enorme número de ONGs na região que diz estar lá para poder ajudar as pessoas, ajudar o meio ambiente, o que eles fazem? Qual é o objetivo do número de ONG tão grande, né, muito maior do que nós temos no Nordeste do Brasil, que é uma região muito mais pobre, no Cerrado muito também, mais, né? exato. Já aproveito e vou pedir um balanço das ONGs, porque fala-se de ONGs desde o início do governo Bolsonaro e ninguém sabe exatamente quantas são, quem são, onde estão, o que elas fazem. Veja, há algumas ONGs que fazem bons trabalhos. Você vai me perguntar se é a maioria? Acho que não. Acho que é a minoria, mas fazem bons trabalhos. Agora, esses outros que não fazem um bom trabalho, eles podem até não fazer um bom trabalho. É problema de quem dá dinheiro para eles. Se você é uma das doadoras de uma entidade que não faz um bom trabalho, quem está desperdiçando o dinheiro é você. Agora, quando o dinheiro é público, a conversa é outra. Quando o dinheiro passa pelo governo, a conversa é outra. Porque não adianta dizer, mas é um dinheiro que veio de fora da entidade XYZ. Mas esse dinheiro vem para o governo brasileiro. E é o governo brasileiro que repassa para essas entidades brasileiras, para essas ONGs que trabalham aqui. Então, quem é o corresponsável pela gestão desse recurso, por avalizar aquilo que está sendo feito? É o governo. Então, se você passa pelo governo ou é dinheiro do governo, o governo tem que ter a obrigação de fiscalizar, de dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas nós somos o terceiro setor, temos autonomia. Com dinheiro privado, você tem a autonomia que você quiser, desde que seja legal, evidentemente. Agora, com dinheiro público ou dinheiro conseguido através de programas que são do governo, aí você vai fazer o que o governo quer que você faça. Se você não está contente, pega dinheiro do setor privado e faça o que quiser. E o governo conseguiu fazer esse levantamento de quantas ONGs recebiam dinheiro público, quantas e com que estavam usando esse dinheiro? O Brasil é o paraíso das ONGs, né? Tem ONGs para todos os assuntos. Se você for no Ministério da Saúde, tem ONG de tudo quanto é tipo, no Ministério da Educação tem ONG de tudo quanto é tipo, na área de direitos humanos a mesma coisa, no Ministério do Meio Ambiente igual. O governo tem uma área de inteligência, que é na CGU, a Controladoria Geral da União, que fez um grande cruzamento dos dados para ver, inclusive, quem ganhava recursos em mais de um ministério. O número é impressionante, mas é o que eu estou lhe dizendo. Quando o dinheiro é público, a gente deve atuar e colocar regras. Se o dinheiro é privado, o privado que faça. Se você está doando o dinheiro do seu bolso, o critério de avaliação se um bom trabalho ou não está sendo feito é seu. Desde que não seja algo ilegal, pode fazer. É uma indústria, né? Há muita verba, né? Há muito dinheiro para essas ONGs, Branca. Não, ministro, mas por que o senhor acha que... Sim, o senhor é criticado por todos os ex-ministros do meio ambiente e por várias ONGs. Teve aquela carta divulgada. Da onde vem tanta crítica? Bom, veja, primeiro eu acho que não são todos os ex-ministros do meio ambiente. Eu diria que os bons ex-ministros do meio ambiente não criticam. Qual é um bom ex-ministro? O professor José Goldenberg, por exemplo, é um que não critica. Só para citar um exemplo. Agora, você tem outros ex-ministros do meio ambiente que o seu currículo, a sua vida pregressa, a sua família, os estados de onde vêm, a maneira que as suas famílias tocam a política, no passado ou no presente, falam por si se eles têm credencial para criticar alguém pelo que quer que seja.
Eu vou me abster de falar nominalmente cada um deles, mas é só levantar a biografia de cada um e você vê se a pessoa tem condições morais, para não dizer outro tipo de coisa, de criticar quem quer que seja. Ministro, o senhor falou da situação delicada da população que vive ali na Amazônia, sem ter muita chance, né, de se ocupar, de ter uma atividade, um trabalho decente. O senhor falou em pobreza, e a pobreza, não há nada que destrua mais o meio ambiente, talvez, do que a pobreza. A pobreza é fato. E aí, já não é o nosso primeiro encontro, talvez seja o quarto, quinto, mas é algo que eu gosto sempre de falar com o senhor, naquela reunião ministerial do dia 22 de abril do ano passado. E eu já contei essa história para o senhor, né? O ministro falou de vamos aproveitar este momento, está todo mundo ligado aí no Covid, no coronavírus, e vamos para passar a boiada. Um amigo meu, um grande executivo, fez carreira nos Estados Unidos, foi diretor de grandes empresas americanas, multinacionais, me ligou, dizendo, olha, você viu, o ministro quer transformar a Amazônia num pasto. E um outro amigo meu entendeu perfeitamente, porque ele estava tentando abrir uma indústria, né, de alimentos para cachorro e tinha desistido, porque a quantidade de licenças e alvarás, as regulações, as portarias. Eu queria que o senhor explicasse aquela sua fala. Eu entendi perfeitamente, esse meu amigo, não o americano que está nos Estados Unidos, mas esse que desistiu de investir aqui por conta de todas essas portarias, essa burocracia, essas regulações que a gente tem. O senhor pode, por favor, explicar mais uma vez aquela fala? Explico. Veja, a fala não tem nada de errado, a fala está absolutamente correta. O problema é que ela foi tirada de contexto. Ela foi colocada numa reunião entre ministros de algo que todos compreendem, porque a burocracia, como você colocou bem, ela atrapalha as atividades do Tarcísio, ela atrapalha as atividades da Tereza Cristina, ela atrapalha as atividades do ministro Onix e de todo mundo no governo e de fora do governo também. Qualquer empresário que queira investir... A vida de um brasileiro que quiser montar uma banca de jornal, um carrinho de amendoim, de vender algodão doce, a quantidade que ele tem que tirar de alvará, licença, aí é fiscal querendo vender a licença para ele, é fulano querendo vender um certificado, cria dificuldade para vender facilidade. É um inferno. O Brasil é um inferno do empreendedor. E sem empreendedorismo, sem desenvolvimento econômico, haverá diversos problemas, criminalidade, problemas de toda ordem, né, empregos e tudo, mas haverá, sobretudo, desrespeito ao meio ambiente. Então, o que eu disse naquela frase? Olha, essa imprensa, maioria dela, claro que não é a totalidade, mas há uma boa parte aí, que distorce o que a gente fala, que mente, né? Que faz edições, que faz uma cobertura cafajeste sobre os fatos que acontecem no Brasil, né? Esse pessoal está prestando atenção, está mentindo e distorcendo em outro campo. Vamos aproveitar que eles estão nos deixando um pouco de folga para poder trabalhar, porque tudo que se tenta fazer nesse governo acaba virando um massacre na imprensa, né? Vamos tentar focar naquilo que a sociedade brasileira precisa, que é desburocratizar, simplificar, colocar regras de maneira racional, como é no resto do mundo. Ninguém aqui quis fazer e jamais defenderia, em nenhuma circunstância, qualquer coisa errada ou fora do objetivo que deve ser perseguido pelo administrador público, que é permanentemente aprimorar a máquina pública, diminuir essa burocracia, colocar racionalidade, facilitar o empreendedorismo, deixar as pessoas trabalharem, deixar o cidadão de bem trabalhar, né? E, infelizmente, o Estado brasileiro é a imagem que um amigo nosso, amigo do Tomé também, usa, que o brasileiro carrega um elefante nas costas todo dia, que é o pesado Estado no sentido lato, governo federal, estadual, municipal, regras, burocracia, enfim, é um inferno, o Brasil é o inferno do empreendedor. Uma das regiões mais bonitas do Brasil, com certeza, é Paraty e Angra dos Reis. Uma diversidade de ilhas, de verde, de vegetação, de mar. Dificilmente no mundo se encontra um lugar com tanta diversidade para que você possa trazer turismo. E a gente percebe que lá não tem um restaurante, não tem um resort, não tem nada que desenvolva a região. Então ficam lá poucas pessoas, que são as pessoas mais favorecidas, que podem estar frequentando aquele local, e todo o entorno daquilo ali numa grande pobreza, com tanta riqueza ao lado. O porquê que não se desenvolve uma região como essa para que seja um grande polo turístico do Brasil e possa gerar empregos, desenvolvimento, enfim, tudo necessário para que o país possa crescer? Veja, esse equilíbrio, Tomé, entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico é a grande chave para que o Brasil possa prosperar. Você citou bem um exemplo de um lugar que é maravilhoso, né, uma riqueza natural belíssima, um forte potencial de turismo. Quem tem casa lá? Aliás, muitas delas desrespeitando o meio ambiente. Muitos dos que apontam o dedo para o governo.
Um monte de artista, jornalista, um monte de gente famosa aí tem casa na beira-mar ali e com um monte de autuações ambientais, um monte, e ninguém fala nada. Agora, você olha atrás dessas mansões, tem umas favelas enormes ali em Angra. Se a gente não gerar emprego e oportunidade para que essas pessoas que estão lá possam trabalhar e melhorar de vida, o que acaba acontecendo, como já acontece há muitos anos? Desrespeito ambiental. A pessoa joga o lixo, descarta o lixo de qualquer jeito. Descarta o saneamento, o esgoto de qualquer maneira. E aí você vai o quê? Degradando o local. Mas qual a dificuldade de fazer com que esse local seja bem cuidado e também tenha turismo? Porque para nós que somos pessoas comuns, é tão simples, né, esse equilíbrio, falta vontade política para isso? Eu não acho que é questão de falta de vontade política, falta você poder debater esse assunto sem cair no patrulhamento ideológico e de vedação ao debate que acontece em vários temas do Brasil. Você vai a vários lugares aí na América do Sul, na América Central, pega um exemplo que se compara muito a Angra, Sambart, lugar maravilhoso, com turismo de altíssimo nível, emprego, geração de renda, lugar correto do ponto de vista ambiental, limpo. Por que Angra não pode ser um Sambart? Porque você lá não consegue fazer aprovação de praticamente nada de maneira racional. Aí, quando a pessoa não consegue aprovar as coisas de maneira racional, acontece o que acontece com essas residências aí que eu estou citando. A pessoa faz na raça, faz de qualquer jeito, depois vai responder processo e vai tentar ganhar na justiça, porque ela não conseguiu um caminho coerente, racional para fazer as coisas direito. Então, a gente não está aqui, não pode ser uma discussão entre degradação absoluta ou ausência do ser humano, né? Muitas vezes essa discussão fica parecendo que é o seguinte, ou vai ser um libera geral para destruir a região, ou tem que ser uma postura que o ser humano é um bicho indesejado. Então não pode ter ninguém lá. Aí quem acaba conseguindo, diante dessa postura? Só os ricos e milionários, com um monte de contatos, gente lá do jet set, do mundo dos artistas e tudo mais, que tem um monte de mansões à beira-mar ali na região, né? E que resolvem os seus problemas ali da forma que acharem que devem resolver. Está errado. O problema tem que ser resolvido institucionalmente, como se faz em todos os lugares do planeta. Todos os lugares do mundo onde há belezas naturais importantes, também tem o ser humano convivendo. Tem bons restaurantes, tem casas, tem hotéis feitos de uma forma correta. E jamais conseguirão fazer essas atividades se o pressuposto de quem analisa é de que o ser humano é uma coisa indesejada, que não tinha que estar ali presente. Ministro, para complementar o que o Lacombe trouxe, essa questão aí da reunião ministerial, no fim, depois houve uma celeuma toda em cima da sua fala, mas quando aquilo acalmou, passou pelo menos uma parte da boiada, afinal de contas? Olha, é importante o Brasil ter a consciência de que as regras aqui se mudam através do processo legislativo adequado. Quando é regra constitucional, proposta de emenda constitucional, quando é lei, é projeto de lei, e quando são normas administrativas, você faz isso em cada ministério, em cada órgão. Faz isso como? Baseado em análise técnica, baseado em pareceres jurídicos, né? E um critério de conveniência e oportunidade que é inerente ao administrador público. O administrador público está permanentemente tendo que se confrontar com decisões que têm aspectos positivos, aspectos negativos, né? Como o licenciamento ambiental. Te surpreendeu a aprovação do licenciamento ambiental? Eu acho que já deveria ter aprovado há muitos anos. Muitos anos. O Brasil tem uma norma, aliás, várias normas, mas especificamente falando do licenciamento ambiental, uma norma que já está anacrônica há muito tempo. Quer dizer, o mundo tecnológico, a indústria, o setor produtivo e as próprias técnicas de preservação ambiental mudaram muito ao longo dos últimos anos. Então a norma tem que acompanhar isso, tem que acompanhar. Então, quando você tem o licenciamento ambiental, o que é o licenciamento ambiental? É uma análise para saber como dizer sim. Aí você faz, de um lado, qual é o benefício que se pretende, qual é o resultado que se quer como determinada demanda, setor privado, setor público, pessoa física, pessoa jurídica, não importa em que região do Brasil, não importa o setor econômico. Você tem tal demanda, muito bem. Esse é o resultado positivo que essa demanda está sendo analisada no licenciamento. Ele tem maiores benefícios do que os prejuízos que vão acontecer? Se sim, você deve aprovar. Se não, você deve negar. Então, essa é a lógica. A questão da regulamentação, a modernização, é a mesma coisa. Você tem uma série de normas que você olha e diz, olha, isso aqui poderia ser melhorado. Talvez possa ter algum aspecto negativo? Sim,
Mas o aspecto negativo é menor ou é maior do que os benefícios que você pretende? Se for menor, você aprova. Se for maior, você rechaça, você nega. Esse é o trabalho, é inerente ao poder público. O administrador público, ele permanentemente toma decisões à luz dos elementos técnicos, do elemento jurídico e dos critérios de conveniência e oportunidade que politicamente norteiam o seu trabalho. Um governo de esquerda terá o norte ideológico mais para a esquerda, um governo de direita tem o seu norte ideológico mais à direita, mais liberal, mais conservador, enfim. Então, é um pouco dentro dessa seara que você decide se vai ou não alterar normas e em que sentido vai alterar. Está caminhando, então. É obrigado, o Brasil tem que modernizar, é uma necessidade, sob pena do país continuar a ser o inferno do empreendedor, o inferno de quem quer produzir, e o país vai ficando cada vez mais dependente do Estado. E setores produtivos, pessoas físicas e jurídicas que dependem do Estado, né? A gente tem aí alguns vizinhos na América Latina que mostram que essa fórmula não funciona. Ministro, há uma guerra no mundo inteiro contra os combustíveis fósseis. Só que o que pregam é uma ruptura, quer dizer, abandonar a indústria petrolífera, e aí nos vendem os carros elétricos como zero poluente, o que eles não são, né? A gente tem o álcool, o etanol aqui, que é uma tecnologia que a gente desenvolveu, me lembro eu pequeno, lá, década de 70, década de 80, os primeiros carros a álcool já circulando. O que o senhor enxerga para a indústria petrolífera? Ela vai ser realmente abandonada, ela vai ficar de lado para a gente investir em outras formas de energia que prescindam de combustíveis fósseis? Esse abandono muito rápido, né, sem um período maior para adaptação, ele não representa um risco de levar muita gente à pobreza e aí a pobreza vai gerar mais agressão ao meio ambiente? Que os combustíveis fósseis são os grandes vilões das emissões de gás de efeito estufa, não tem dúvida. Aliás, esse é um argumento que nós sempre lembramos aqui, né? Quando apontam o dedo para o Brasil, dizem, olha, as mudanças climáticas. Não, a responsabilidade é sua, dos países ricos, que respondem por mais de 70% das emissões do planeta e foram os responsáveis por emitir historicamente. Nós, atualmente, somos um país que não chegamos a 3%, eles são 70%. E os 70% deles são de combustíveis fósseis, sobretudo, né? O nosso é metade desmatamento, metade atividade econômica, ou seja, 1,5%, estou arredondando, 1,5% desmatamento, 1,5% atividade econômica. Historicamente, enquanto lá já tinha a Revolução Industrial, locomotiva, indústria, aqui no Brasil era um país eminentemente agrícola. Então aqui não tinha emissões. Então essa não é nossa responsabilidade. A partir do momento que você tenta substituir a matriz energética de maneira brusca, o custo de transição entre o que você tem de material fóssil para a energia renovável, solar, fotovoltaica, etc., ele é mais elevado. A sociedade vai ter que tomar uma decisão. Queremos pagar esse preço? Perfeitamente. Se a decisão for pagar esse preço, qual é o melhor caminho de transição? Vários países que falam da transição energética fazem isso a um custo ambiental e econômico muito mais elevado do que nós. Nós aqui no Brasil temos solar, nós temos fotovoltaica, nós temos a energia eólica, nós temos biomassa e a hidráulica. 85% da energia no Brasil é limpa. Os países ricos têm uma média de 22, 25. Nós somos muito mais sustentáveis do que eles. Nós temos o etanol, como você lembrou bem, exemplo de combustível renovável. A produção da cana-de-açúcar fixa carbono no solo. Ela não emite material particulado, né, a queima do etanol, em comparação à gasolina e ao óleo diesel. Então, assim, nós somos exemplo, quer seja no etanol, nas fontes de energia e uma série de práticas como o Código Florestal. Eles é que não têm, eles é que poluem. Se você me disser, vai mudar toda a produção de veículos a combustão para carro elétrico, eu vou te dizer, hoje é impossível. E no Brasil sequer é desejável. Aqui é muito mais adequado você fazer uma massificação dos biocombustíveis e do etanol, que são as duas fontes de combustível de força, para substituir os fósseis, do que migrar completamente para a energia elétrica, do veículo elétrico, por exemplo, como um todo. Ministro, o senhor falou, né? Eles poluem, a gente preserva, a nossa energia é limpa, e a imagem que se passa, a maioria o Brasil desmata, o Brasil não preserva o meio ambiente. Quando que a gente vai conseguir mudar essa chave e também mostrar o que é a realidade, né? Tem uma piada que, se for adaptada, é mais ou menos o seguinte.
Foi criado um país com energia limpa, com sol, com fontes renováveis, com uma série de boas ações como o Código Florestal, o plantio direto, a agricultura de baixo carbono. E aí falou assim, nossa, mas tudo de bom na área de energia e de agricultura está no Brasil? Pois é, mas você vai ver uma parte dos jornalistas, dos ambientalistas e dos acadêmicos que eu vou colocar lá. Então, essa é o que acontece, infelizmente, com o Brasil. Faltar nos parlamentares. Essa é um pouco a realidade que a gente vive aqui no Brasil. Ao invés da gente ter uma união nacional para mostrar o que de bom a gente tem e enaltecer, você tem um grupo, quer seja porque tem interesses econômicos, porque tem divergências políticas com o governo de direita, do governo Bolsonaro, etc., ou porque de fato estão mal informados, mas você tem permanentemente um grupo de pessoas falando mal do seu próprio país, aqui dentro e lá fora. Na viagem que eu fiz ao exterior, quando houve o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, eu aproveitei a ida do presidente a Nova York, fui a Washington e Nova York, e logo em seguida fui a Paris, Londres e Berlim. Essa viagem foi uma viagem na qual nós fomos em entidades do terceiro setor, ONGs, etc. Fomos a órgãos governamentais, fomos em lideranças empresariais, né, grandes conglomerados, associações comerciais, enfim, mas fomos também nos grupos de comunicação, fazer o que eu estou fazendo aqui. Dei entrevista na BBC, Hard Talk, CNN, Fox, tudo que você pode imaginar, nos Estados Unidos, na Europa, França, Alemanha, Inglaterra e tal. O que eu ouvi dos jornalistas lá fora? Que 90% do que eles publicam contra o Brasil vem dos próprios jornais brasileiros, vem dos próprios jornalistas brasileiros, vem de acadêmicos brasileiros. Ou seja, são os próprios brasileiros que estão dando munição para falarem mal do nosso país lá fora. E depois eles vêm aqui e dizem, olha aqui, o Brasil virou um páreo ambiental. Não, você que está... Mas não falta, então, ministro, desculpe cortar, uma estratégia de comunicação mais eficaz do governo para apresentar uma contranarrativa justamente para a imprensa estrangeira? Nós estamos tentando, não estamos tentando. Infelizmente, no começo do governo, nós enfrentamos, quando foi necessário um choque de austeridade, uma das coisas que foi feita foi a redução drástica dos volumes de verba de comunicação, propaganda, relações públicas, etc. E, nesse aspecto, a gente se ressentiu de não ter um corpo profissional fora do governo, prestando serviços ao governo, que pudesse fazer isso aqui dentro e lá fora. Isso foi restabelecido, a Apex contratou uma empresa lá fora. Infelizmente, né, graças a essa pandemia que nos atingiu não só em questão das vidas, enfim, lamentável o problema da saúde pública e das vidas das pessoas, mas também nos impediu, além de outros efeitos negativos, também nos impediu de ir ao exterior e poder falar desse assunto, quer dizer, poder explicar, poder discutir. Eu, quando fui em 2019, consegui um efeito que eu reputo muito positivo, que foi explicar essas questões, colocar pelo menos uma luz sobre o tema e tirar visões equivocadas. Aquelas que são de má fé, você não tira, mas as que são de boa fé e as que são por desinformação, você resolve. 2020 e essa parte até agora de 2021, a pandemia nos impossibilitou de fazer isso. Ministro, quais são as marcas do seu governo? Porque nós temos ali o marco do saneamento, o programa Lixão Zero, né, as concessões de parques. Se você pudesse definir um pouco a sua gestão e contar um pouco para nós o que é um pouco de cada um desses programas que você tem para o meio ambiente. Tomé, acho que o traço principal nosso é ter uma visão bastante pragmática, né? Sempre agir de forma que você gere resultados concretos e não gaste dinheiro, energia e força e os recursos escassos do poder público em coisas que não têm tangibilidade. Então, você citou aqui saneamento, o assunto mais importante do meio ambiente no Brasil, ponto final, não tem assunto mais importante do que esse. E foi no governo Bolsonaro que se aprova o marco legal do saneamento e se inicia um processo de reversão desse quadro histórico de descaso com a questão de saneamento. 100 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto, 35 que não têm água potável, 35 milhões. Então, o leilão da SEDAI, da Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, já mostra como o marco legal do saneamento traz uma possibilidade de reverter algo que vinha cada vez pior, que é o saneamento no estado do Rio de Janeiro. O programa Lixão Zero, a mesma coisa. De um lado, ajuda os municípios, recurso, estratégia, sistemas informatizados de gestão e tudo mais, para diminuir o problema do lixo. De outro, logística reversa. Então, logística reversa, que é você retomar, né, e poder reciclar ou dar destinação adequada para produtos que o setor industrial, o setor produtivo coloca no mercado. Exemplo, medicamentos.
fizemos a logística reversa de medicamento. Todos os medicamentos vencidos, velhos, que antigamente a pessoa jogava na privada, no vaso sanitário, ou descartava no lixo e ia parar nos córregos, agora o setor farmacêutico recolhe, incinera e dá a destinação correta. Eletroeletrônicos, aqueles produtos eletrônicos que você estraga em casa, controle remoto, calculadora, celular, teclado, a batedeira, torradeira, televisão velha, enfim, qualquer coisa de eletroeletrônicos. Hoje o setor de eletroeletrônicos recolhe, desmonta, coloca para reciclagem aquilo que pode reciclar, dá a destinação adequada para aquilo que tem que ser. Recolhe de que forma, ministro? A população tem que levar na loja? Você tem pontos de recolhimento, chamados PEVs, que é para você deixar lá. Tem umas caixas, você joga lá dentro. De novo, eu acho que está faltando comunicação. Eu tenho a impressão assim, que, pelo menos nas cidades grandes, nas periferias das grandes cidades, a população ainda joga muito em rio, em beira de rio, larga na rua. Esses são os acordos de logística reversa. Tem vários, né? Por exemplo, tem aqui eletroeletrônicos, medicamentos, baterias automotivas. Hoje você vai trocar uma bateria numa loja, para colocar uma bateria nova no seu carro, você tem que deixar a sua velha lá. Aí a própria indústria que fabrica passa em cada um dos seus lojas, pontos de venda e recolhe a bateria. Então, isso é logística reversa. Óleo lubrificante. Você vai trocar o óleo do seu carro no posto, se ele vendeu 300 litros de óleo no mês, ele tem que devolver 300 litros de óleo velho, ou X, não sei se a proporção é 1 para 1, mas tem que devolver. Por quê? Esses acordos estavam parados. 10 anos com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ninguém fez nada. Nós fizemos 9 acordos em 2 anos, ninguém deu o menor cuidado. E agora estamos avançando. Então, esse é o problema lixão zero. Concessão de parques. O Brasil tem 334 unidades de conservação federais e mais ou menos de 40 a 50 parques nacionais lindíssimos, como Jericoacoara, Lençóis Maranhenses. O que nós vamos assinar daqui a 1 ou 2 semanas, que é o Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Há 2 semanas atrás abrimos a licitação de Canela. Semana que vem, São Francisco de Paula. Enfim, os parques nacionais atraírem o setor privado para operar o parque, para investir, para construir restaurante, construir trilha, criar atrativos, e com isso você gera emprego, você cuida do meio ambiente. Mas quem tem que fazer isso? É o setor privado. É o poder público que vai dizer qual é o sanduíche, se o misto quente num determinado parque vai custar R$ 9,90, se o pão é francês com casca, se o pão é pão de forma sem casca. Não tem cabimento o Estado cuidar desse tipo de coisa. Ministro, então, em relação ao saneamento básico, bom, eu me divido entre Rio e São Paulo, e no Rio eu moro na região da Barra da Tijuca, que está ali com todas as suas lagoas, seus canais e boa parte da praia completamente poluídos. O capital privado, com o marco do saneamento básico, ele vai conseguir mudar isso em quanto tempo? Se eu tenho uma ideia de quanto... Eu posso ter esperança de que vou um dia ter aquela Lagoa de Jacarepaguá, Lagoa de Marapendi, o quebra-mar na Barra Limpa, Baía de Guanabara, por exemplo, onde eu velejei minha infância inteira, minha juventude inteira. Todos, né? Todos, Tietê, Pinheiros. A gente sabe que saneamento é uma das coisas que foram negligenciadas pelo poder público, que não aparece, né? O administrador gasta bilhões para fazer uma galeria subterrânea, tronco de coleta de esgoto, às vezes estações de tratamento, e não aparece. E é uma obra que dá muita dor de cabeça enquanto está sendo executada. Demora, custa caro e não aparece. Ou seja, o senhor não faz. Ele faz show, ele pinta os ônibus da cidade, ele faz um monte de perfumaria, mas aquilo que é essencial não faz. Então, quem é que acaba fazendo? Quem olha no longo prazo, porque governos acabam a cada 4 anos, ou no pior das hipóteses, a cada 8 anos, né? Agora, o investimento em saneamento é um raciocínio de longo prazo. A pessoa aplica, investe, para ter receitas garantidas por 20 anos. Por isso que é tão importante segurança jurídica, previsibilidade, né? Porque um investimento para ter retorno em 20 anos, ele tem que ter tudo isso, segurança jurídica, previsibilidade e tudo mais. Para você poder ter áreas, vamos dizer, reabilitadas, como você citou agora aqui, é preciso que o setor privado entre e faça esses investimentos e tenha certeza que ele vai ser remunerado, né? O Brasil, assim como todos os países latinos, tem uma mentalidade avessa ao lucro, como se você dizer que uma concessionária de serviço de saneamento, assim como outras atividades, vão ter lucro. Não pode falar. Não, tem que falar.
Porque se a empresa não tiver lucro, ela não tem capacidade de reinvestimento. Se ela não tiver capacidade de reinvestimento, o serviço que ela presta para a sociedade é ruim. E se ela prestar um serviço ruim, vai ficar tão ruim quanto era na época do poder público. Então ela tem que ter lucro, ela tem que distribuir dividendos para os seus acionistas e ela tem que ter capacidade de reinvestimento. Isso é em tudo. Eu falei aqui das concessões de parques, mas ele serve para rodovia, ele serve para aeroportos, serve para ferrovia, o Tarcísio está fazendo uma série de obras. Quem que está fazendo? Quem que está pondo dinheiro? Quem tem que colocar? Setor privado. É isso que tem que ser feito. O Adote um Parque nosso, que é o programa que nós lançamos para ajudar a cuidar das 132 unidades de conservação da Amazônia, ele abre espaço para quem entrar? Para o setor privado. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Quem está no discurso, gosta de falar, né, de meio ambiente, assinar a cartinha do Papai Noel para falar da questão do meio ambiente. Então agora põe a mão no bolso, sai do campo da discurseira, da conversa e faça algo concreto. Leonardo DiCaprio já botou um dinheirinho? Estamos aguardando. Ministro, o senhor... posso? Por favor. O senhor falou um pouco do seu legado. Eu queria saber o que o senhor gostaria de ter feito e você já sabe que até 2022, pelo menos, não vai conseguir fazer, ou nem dar esse pontapé inicial. Olha, eu acho que eu gostaria, hoje, depois de 2 anos e meio praticamente à frente do Ministério, o tema que eu sei que vai demorar, mas que a gente, obviamente, segue fazendo bastante esforço, é melhorar a condição de vida das pessoas da Amazônia. Se a gente não melhorar a condição de vida do pessoal na Amazônia, não tem, no curto prazo, uma solução possível para todos esses dilemas. E como que isso pode ser feito? Esse é um pacote de assuntos, Branca, que tem que ser feitos. Todos eles são relevantes e nenhum deles sozinho resolve o problema. Todos eles se complementam. Então, de um lado, regularização fundiária, depois o pagamento pelos serviços ambientais, o PSA, que aliás o Ministério do Meio Ambiente cumpriu a sua promessa, fez o Floresta Mais, que é o maior programa de pagamento de serviços ambientais do mundo, ainda assim é pequeno diante do que é necessário. E uma boa fonte de recursos para o Floresta Mais seria a gente ter o mercado de carbono, que os países ricos continuam negligenciando. Quer dizer, falam que querem ajudar a Amazônia, mas, por outro lado, não deixam o mercado de carbono ir para frente. Quer dizer, fala que quer ajudar, mas boicota a Amazônia por tabela. A gente precisa ter o mercado de carbono funcionando para poder ter crédito indo para a Amazônia. O crédito indo para a Amazônia vai para o bolso das pessoas via pagamento de serviços ambientais. Então, regularização fundiária, PSA, que é pagamento de serviços ambientais, que já está funcionando, Floresta Mais, 500 milhões de reais nós já colocamos lá, dinheiro do GCF, mas é muito pouco. A Amazônia precisa de bilhões em PSA, bilhões anualmente. Terceiro ponto é o zoneamento econômico ecológico da Amazônia. O que é o ZE, zoneamento econômico ecológico? É um plano diretor. Na cidade você não tem um plano diretor dizendo, olha, aqui é um corredor comercial, aqui eu vou deixar fazer prédio, aqui só residência, aqui eu vou fazer uma grande avenida, aqui eu vou fazer uma estação de metrô, ali não pode fazer nada porque é um parque, tem parque de manancial, enfim. A Amazônia é isso. Você precisa ter um ZE, um planejamento territorial, um ordenamento do território. E precisa fazer o ZE. O quarto ponto, que o pessoal não tirou do papel, até hoje, é a bioeconomia. A tão falada bioeconomia. Então o pessoal fala, olha, a Amazônia, a floresta em pé vale mais do que a floresta devastada. Eu concordo com isso, mas isso não é uma realidade no bolso das pessoas. O sujeito ganha dinheiro se ele minerar e achar ouro, ele ganha dinheiro. Se ele cortar a árvore e vender, ainda que ilegalmente, ele ganha dinheiro. Se ele colocar um gado lá numa área que ele desmatou para engordar e vender, ele também ganha dinheiro. Aí você fala para ele, e a bioeconomia? Ele não ganha nada. Por quê? Porque não existe bioeconomia. Então, eu queria até entrar nesse ponto, porque eu morei no Maranhão, eu morei em São Luís, no final dos anos 90, ali na virada do milênio. Falava-se muito em biopirataria naquela época. O pessoal da fitoterapia, falavam muito que tinha regiões, rincões da Amazônia, em que índios falavam inglês. E que índios falavam alemão, porque tinha alemães e americanos e ingleses em determinados pontos da Amazônia, não sei se através de ONGs ou não. E levando, a nossa biodiversidade é riquíssima, né? Levando o que poderia vir a ser uma vantagem competitiva, uma vantagem comparativa para o Brasil, em termos de desenvolvimento de indústria farmacêutica e tudo mais, levando para fora, patenteando lá produtos que são exclusivamente nacionais. A gente tem essa realidade ainda hoje? Melhorou alguma coisa? Ou é por aí que pode seguir a bioeconomia, talvez uma parceria até com o Ministério da Ciência e Tecnologia?
pesquisas? Quando você não incentiva uma coisa para ser feita direito, ela vai ser feita do jeito errado. A bioeconomia é exatamente isso. Nós criamos no Brasil uma lei de acesso ao patrimônio genético, que é boa, mas tínhamos no Ministério do Meio Ambiente uma estrutura de aprovação dos projetos de bioeconomia, que utilizam a biodiversidade, totalmente irracional. Então você chegava lá com um projeto, quero pesquisar tal produto. E a lei diz que você precisa de uma autorização, apresenta um termo de compromisso, ele é analisado, autorizado, aí você pode pesquisar e pode dar destinação comercial àquilo que você pesquisou e paga um royalty, né, por aquilo. Só que você tinha um sistema tão burocrático que aquilo que você quis pesquisar está dormindo na gaveta de alguém. Resultado, você vai pesquisar de qualquer jeito. Você pega lá sua maleta, vai na região, faz a pesquisa, você não consegue fazer direito mesmo, dobra aquilo, leva embora e vai registrar lá fora. Então, toda vez que você cria uma dificuldade desnecessária e irracional, encontram-se caminhos, né? Isso acontece na mineração, em terra indígena ou fora, tanto faz. Isso acontece no manejo florestal, isso acontece com a parte de terras, por isso que precisa da regularização fundiária, isso acontece com a bioeconomia, com a biodiversidade. Se você não facilita o trabalho, você não mostra para o pesquisador, para a indústria, para aquele que quer colocar dinheiro na biodiversidade, de que ele é bem-vindo, ele não é um ser indesejado. A indústria da bioeconomia, farmacêutica, cosmética, etc., ela tem que ser atraída para a região. Você tem que dizer, você é bem-vindo, venha. É que nem promoção de turismo. Venha, turista. Mas não chegamos nesse nível ainda, muito né? longe disso, muito longe. Mas está mais para frente do que estava quando nós chegamos. Eu cheguei lá, tinha uma fila de 3.000 pedidos de análise de termo de pesquisa de biodiversidade, sendo analisado a razão de 12 por mês. E existe essa ia parceria? demorar 300 meses. Quantos tem agora? Zero, nós zeramos a fila. 144 por ano, a gente ia demorar um bocado de tempo para Pois zerar. é, nós zeramos a fila. Hoje é zero, a fila Existe é zero. essa parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia? Eles têm a linha de pesquisa, né? Eles pagam a pesquisa, eles incentivam a pesquisa. O que nós fazemos lá é analisar o uso da biodiversidade. Eu registro, eu analiso e autorizo. E depois faz o acompanhamento para saber se aquilo virou mesmo a atividade econômica ou não. Mas você tem, nesse aspecto, que atrair as indústrias. Aliás, tem várias indústrias brasileiras, inclusive, que falam da biodiversidade da Amazônia, o rótulo Amazônia. A indústria está em outros estados. A indústria está gerando emprego em outros lugares. A indústria não está lá instalada na Amazônia. Mas, ministro, no final de tudo, a gente percebe que é competência e dinheiro. A competência é uma das marcas do governo Jair Bolsonaro, uma vez que ele optou não pelo presidencialismo de coalizão, né, que era como foi feito antigamente, onde se fatiava todos os ministérios na mão de partidos políticos, indicou pessoas técnicas. Então, é muito perceptível a competência de cada um dos ministros que hoje estão no governo. Por outro lado, dinheiro é uma coisa que falta no país. Logo de cara, a população teve que trabalhar para que saísse a reforma da Previdência. Fomos às ruas aos milhões para tirar direitos da população para que o país pudesse ter as contas públicas regularizadas. Hoje nós temos 95% de tudo que se arrecada no Brasil somente para pagar as contas públicas e as contas dos governos. Como ter dinheiro quando só sobra 5% para saúde, educação, meio ambiente, transporte, num país onde a gente vê uma complexibilidade, principalmente quando você olha para um professor que muitas vezes tem um ascensorista de elevador que ganha 3 vezes mais. O professor, ele tem o objetivo de estar educando gerações. Um policial que coloca a sua vida em risco e que passa pelo mesmo problema. A reforma administrativa nesse momento, ela não seria muito importante para que a gente possa dar continuidade a tudo que os ministros hoje têm vontade de fazer no Brasil, para que sobre dinheiro? O Brasil precisa diminuir o tamanho do Estado, urgentemente. Aliás, tinha que vender todas as estatais, todas. Não tem nenhuma atividade que uma estatal faça melhor do que uma empresa privada. Não existe nenhuma. Nós tínhamos realmente que diminuir o tamanho do Estado em várias outras ações, que não precisam ficar. Um exemplo é a concessão de parques. Ecoturismo não é tarefa para o governo federal, nem para os estados. Isso o setor privado faz muito melhor. Mas você tem um problema, Tomé, que é uma mentalidade. Infelizmente, nós vivemos na América Latina onde esse estatismo, essa mentalidade socialista, essa cabeça pró-Estado, ela tem raízes muito profundas do ponto de vista dos valores, né, das pessoas. E você quebrar para mostrar que um Estado menor, porém mais eficiente,
mais enxuto, que deixa o dinheiro no bolso da pessoa, ao invés de recolher isso através de impostos, é muito melhor para a sociedade brasileira. Essa é uma situação que já deveria estar incutida na cabeça das pessoas há muito tempo. Você pega as universidades públicas federais, a grande maioria dos alunos são de classe média e classe média alta, eles podiam estar pagando mensalidade. E aí o que acontece? Em vez do rico estudar de graça na universidade pública, ele poderia estar pagando, e se ele tiver necessidade de estudar de graça porque não consegue pagar, ganha bolsa. Mas aqueles que têm dinheiro têm que pagar. E aí o recurso desses que podem pagar, você economiza no poder público para colocar na educação fundamental, que é o critério, né, é o grande critério de igualdade de oportunidade para todos. Você ter o ensino médio, o ensino básico, de qualidade para todo mundo. Aí quem chegou numa universidade pública e puder pagar, paga. Quem não puder pagar, recebe bolsa. A gente está tentando construir a casa pelo telhado, né? Infelizmente. A gente investe muito no ensino superior, mas na base ali, no ensino fundamental, ensino básico... Você vai no pátio técnico, das universidades, Lacombe? O que tem de filhinho de papai com carrinho esporte, essa pessoa pode pagar a universidade, por que ela não está pagando? Pro filhinho Exato, de papai. por que ela não está pagando? Ministro, nosso tempo está terminando. Para a gente encerrar, a ajuda internacional para a preservação do meio ambiente no Brasil, essa ajuda internacional, ela virá? O senhor esteve às voltas com isso aí nos últimos meses. Deveria vir, porque o Brasil, ao contrário do que esses, Branca, que ficam falando mal do seu próprio país aqui dentro e lá fora, o Brasil tem mais do que motivos suficientes para pedir o recurso lá de fora. O Brasil fez, no protocolo de Kyoto 2005, fez 450 milhões de toneladas de projetos e certificou esses projetos para receber recursos, protocolo de Kyoto, que é 2005. Nós recebemos 1/3 e até hoje, passados 15 anos, 2/3 de Kyoto nunca veio. 2/3 de Kyoto deve dar mais ou menos uns 3 bilhões de dólares. Até hoje nunca veio. Europa, que comprava, parou de comprar em mais ou menos 2012 e nunca mais. Acordo de Paris previa 100 bilhões de dólares por ano dos ricos para os países em desenvolvimento. Nunca veio um centavo, desde 2015. 100 bilhões de dólares. Não era tudo para o Brasil, evidentemente, mas o Brasil faz parte disso. O Brasil tem, dentro do programa RED, que é REDD+, que é o RED+, que é um programa de mensurar emissões evitadas. O Brasil reduziu o seu desmatamento ilegal de 2006 até 2017, mensurou 7,8 bilhões de toneladas de carbono evitado na atmosfera. Esses 7,8 bilhões de toneladas de carbono, se você estivesse negociando hoje na Califórnia, a Califórnia negocia o carbono lá a $16 a tonelada. Nós teríamos um crédito de 133 bilhões de dólares. Quanto nós recebemos disso até hoje? Se você estivesse negociando esses mesmos 7,8 bilhões de toneladas na Europa, que é $37 a tonelada, o nosso crédito é de 294 bilhões de dólares. Quanto nós recebemos? Então é assim, nós não recebemos, Kyoto, recebemos 1/3, 2/3, nada. Do 100 bi de Paris, nada. Do RED+, que é de 133 ou 294 bi, recebemos 1. O presidente Biden mencionou 20 bilhões durante a campanha dele, a presidência, que ele poderia ajudar para cuidar da Amazônia. Nós estamos pedindo 1 bilhão. Dos 20 que ele prometeu. Ele prometeu 20. Eu falei, está aqui o nosso projeto para usar 1. Eu tenho 133 de crédito no RED+. Quer dizer, se de tudo isso que a gente tem, e de coisas que nós já fizemos, não é que nós precisamos fazer, tem que quebrar essa lógica de não, você faz primeiro para receber depois. Nós já fizemos um monte. Somos nós que temos desconfiança se eles vão pagar. Porque faz 15 anos que nós estamos correndo atrás desse assunto e o recurso não vem, é só discurso. Então, se eles desconfiam que o Brasil não vai cuidar do desmatamento, eu também desconfio que eles não vão pagar. Porque o histórico deles é de não pagar. Bom, vamos torcer para que paguem. A gente precisa dessa ajuda, com certeza. Ministro Ricardo Salles, muitíssimo obrigado pela sua participação no Agora com Lacombe, esse formato aqui, Arena. Tomé Abduch, Cristina Grêmio, Branca Nunes, muitíssimo obrigado a vocês. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O Agora com Lacombe volta na quinta-feira da semana que vem. Até lá, boa noite.